Olá, boa noite. Estou aqui gravando este vídeo de improviso, sem roteiro, porque eu acabo de assistir um episódio da série Vikings. Não vou dar spoiler. A série Vikings está disponível no Netflix e eu não vou dar spoilers além do necessário. O que me motivou, eu vou apenas contar o que me motivou a gravar esse vídeo. É, Esse episódio ele retrata uma guerreira viking que alegremente aceita dar a sua vida para poder honrar outra guerreira que morreu no episódio. Uma guerreira super importante e tal. Eu fiquei pensando que, claro, o sacrifício da vida do indivíduo, né, uma pessoa que alegremente aceita doar a sua vida, assim, né, morrer, né, ser morta, ser assassinada, para essa pessoa e para aquela comunidade ali em torno, e a gente sabe que o Vikings, com toda a ficção que existe, ela é inspirada em fatos reais, em algumas cerimônias reais que os vikings tinham, etc. Então, assim, eu fico pensando, e realmente essa questão do sacrifício, né, dos rituais de sacrifício religiosos que aconteciam entre os vikings e tal, ele realmente acontecia, tanto é que os cristãos chamavam os vikings de bárbaros, né? Esse é um dos motivos, por causa da religião e dos deuses, etc. Mas o que eu quero refletir em relação a isso? O que eu fiquei pensando enquanto assisti esse episódio? Aliás, muito emocionante o episódio, enfim, acabei chorando, etc. Mas o que eu estava pensando em relação a isso, né? Para aquela comunidade e para aquela mulher que deu a sua vida num ritual de sacrifício alegremente aceitou morrer, porque ela também acreditava que estava indo para Valhalla, etc e tal. Tudo bem, são crenças culturais, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, tanto para aquela guerreira quanto para as pessoas que participaram do ritual, o conceito que nós hoje modernamente temos de indivíduo não faz nenhum sentido. O indivíduo naquele contexto ele só tem sentido na coletividade, só tem sentido naquela coletividade. Tanto tem sentido só na coletividade que até mesmo a vida de um indivíduo pode ser subtraída dentro daquele contexto sem qualquer tipo de remorso, de tristeza, etc. Com alegria, inclusive, porque faz parte daquele contexto social. E o que eu trago para nós? Evidentemente que eu não quero, né? Não é isso que eu estou dizendo, que nós vamos ter que começar agora a fazer sacrifícios e nos matar uns pelos outros e tal, né? Nos matar em sacrifício pelos outros. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero apenas refletir sobre a fragilidade que essa ideia moderna de indivíduo ela tem. Quer dizer, qual que é a ideia do indivíduo? Qual que é a ideia moderna do indivíduo? É que cada ser se basta a si mesmo por si só. Por si só. As pessoas vivem sozinhas nos seus apartamentos, nos seus lugares, etc. Trabalham, vão para casa, vão para o trabalho, vão para não sei aonde, sozinhas, absolutamente sozinhas. E existe uma noção moderna de que as pessoas elas vivem unicamente para dar conta dos seus interesses pessoais, individuais. Esta ideia é absolutamente recente do ponto de vista histórico e é absolutamente frágil, ela é insustentável.
Não é à toa, eu estava conversando com uma colega, com uma amiga recentemente, e ela me dizia o seguinte: olha, eu não nasci para viver sozinha, ela me dizia, né? Quando eu estou em comunidade, eu me sinto mais feliz. Eu me sinto mais feliz. E a ansiedade reduz, a depressão reduz. Ela tem depressão, tem ansiedade, essa pessoa. E ela me dizia isso: olha, a depressão reduz, a ansiedade reduz quando eu estou com amigos, quando eu estou num coletivo. Isso tudo reduz e eu fico numa boa. O que isso quer dizer? As pessoas não viveram para nascer, não nasceram para viver sozinhas. Essa ideia moderna de individualismo, ela nunca existiu ao longo de toda a história. Tanto é que nós chegamos culturas anteriores, que inclusive o sacrifício humano fazia sentido para aquela comunidade. Novamente, não estou dizendo que nós temos que nos sacrificar, mas eu termino aqui essa fala, esse vídeo, com uma reflexão do filósofo chinês Confúcio, que viveu 500 anos antes de Cristo e que é super importante a sua filosofia para a nação chinesa, uma nação que nos mostrou um caminho muito importante diante da pandemia, né? Me parece absolutamente espantoso, prodigioso que um país de 1 bilhão e tantos milhões de habitantes, como a China, tenha tido um ínfimo número de vítimas fatais diante da pandemia de Covid-19 que nós enfrentamos ainda hoje, né? Em torno de 5, 6 mil, 7 mil mortos chineses por Covid-19. E isso só ocorreu em função da unidade nacional que existe na China. E essa unidade nacional ela foi produzida em grande medida por conta da filosofia confucionista, que é uma filosofia muito parecida com religião, mas não é propriamente religião, é mais uma filosofia mesmo, que é amplamente difundida e aceita por grande maioria dos chineses e que é um sustentáculo daquela nação, né? O que é um dos elementos que dá liga à nação chinesa. Então eu encerro aqui esse pequeno vídeo que já está ficando longo com um pensamento de Confúcio extraído desse livro aqui que estou lendo, O Pensamento Vivo de Confúcio, escrito por tradução, a tradução é de Carlos Lacerda e foi escrito por, cadê o autor, que eu não estou achando, sim, Alfred Doblin, O Pensamento Vivo de Confúcio, este livro aqui. Tem então a passagem que diz o seguinte: a pessoa de virtude perfeita, diz Confúcio, desejando consolidar-se a si mesmo, trata de consolidar os outros. Desejando engrandecer-se a si mesmo, trata de engrandecer os demais. Então, veja, esta ideia, ela é muito mais avançada do que a ideia moderna que nós temos de indivíduos. Ou seja, a ideia da virtude a partir da ajuda ao outro. Se eu quero me consolidar, eu preciso consolidar ao outro. Se eu quero me engrandecer, eu preciso engrandecer ao outro. O bem comum. O que aconteceu com o bem comum? Nós precisamos. Não se trata de dar a vida, literalmente, para a comunidade, como o caso que eu citei no início. Mas se trata de entender que a nossa vida ela só faz sentido em um coletivo, em uma comunidade, na nossa família,
na nossa comunidade, no nosso país, no nosso mundo. É um mundo em que todos nós habitamos. Nós só fazemos sentido neste conjunto. Portanto, vamos parar de pensar em cada um só no seu umbigo? Vamos deixar de lado esse individualismo adoecedor? Uma pergunta para você pensar.